Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmo capítulo 103. Salmo 103. Salmo 103, a partir do versículo 1, diz assim: Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, que resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso. Demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente. Não conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Pois seu amor para com os que, pois o seu amor com os que o temem é grande, tanto como o céu que se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Esse é um salmo muito interessante, muito profundo, e é um salmo que fala da graça e da misericórdia de Deus para as nossas vidas. E ele começa dizendo: minha alma, você tem que agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque há tantos motivos para agradecer ao Senhor. E aí ele fala dos motivos para agradecer ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. E ele fala aqui, esse versículo, versículo 10, para mim, é muito intenso, porque ele diz: não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem retribui segundo as nossas transgressões. Ou seja, Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, e nem segundo as nossas transgressões. Isso é a misericórdia. Ele não nos dá o que merecemos, mas Ele dá a nós o seu amor. Ele sabe da nossa miséria. Ele fala ali, versículo 14: pois Ele conhece nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Ele nos fez, Ele que criou o ser humano, sabe do que o ser humano é feito, e por isso a sua misericórdia cobre o nosso coração e a nossa vida. Amém? Esse é o motivo para a gente agradecer ao Senhor, o motivo da gente louvar ao Senhor. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Ele não nos trata como merecemos, mas Ele nos trata segundo o seu imenso amor. Por isso, eu gostaria que agora, no início do culto, você pudesse orar agradecendo ao Senhor pela misericórdia dele demonstrada na sua vida. Lembra de onde Ele tirou você. Lembra de quem você era sem Jesus. Lembra qual era o teu destino sem Ele. E agradeça a Ele porque Ele te ama, sabendo quem você é. E Ele não te trata segundo o que você merece. Vamos orar?
Senhor Jesus, obrigado pela tua misericórdia que nos alcançou, que continua se renovando todas as manhãs. Ela é o motivo de nós não sermos consumidos. Somos gratos porque o Senhor nos afasta do nosso pecado. Somos gratos porque o Senhor não se lembra dele quando a gente confessa e se afasta dele. Somos gratos porque o Senhor não nos trata como merecemos, mas nos trata com o teu amor que não merecemos. Nos ajude a ter gratidão no coração por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e o que o Senhor continua a fazer em nós, nas nossas vidas. Nos ajude a entender e saber que Tu és bom e que o Teu amor nos alcançou e nos transformou. Que a gente seja grato ao Senhor por isso. Que a nossa alma se alegre no Senhor e que hoje seja dia de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Hoje podemos chamar amigo, se Te servirmos, obedecemos ao Senhor. Podemos chamar o Senhor de amigo. Somos gratos por isso. Recebe nossa adoração, Senhor, nosso louvor. Oramos no Teu nome. Amém. Encontrei um grande amigo, e Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo, e Ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Encontrei um grande amigo, e Ele é filho de Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz.
Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De uma maçã fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Eu te amo, te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. enquanto eu viver, Te adorarei, Senhor. morte venceste, o véu tu rasgaste, e a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Mais forte que tudo é. poderoso esse nome é, Nome de Jesus. a morte venceste, e o véu tu rasgaste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável,
nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, O nome de Jesus, meu Rei. poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 quer entrar onde os anjos cantam santo, Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. quer entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, Pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, 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 quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. quero
cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Essa canção foi muito marcante para mim, um processo doloroso que eu passei na minha vida, que foi a primeira vez que eu fiquei internado e graças a Deus até hoje é a única vez, mas foi um dos processos mais difíceis porque a gente estava para realizar o acampamento, a gente já tinha organizado tudo, já tinha feito tudo. E aí na sexta-feira, o acampamento começaria no sábado. Na sexta-feira eu tive uma crise de vesícula e fiquei, a partir da sexta-feira já incapaz de fazer qualquer coisa. Não tinha como estar à frente de nada. Fui para Maringá no domingo, fiquei internado de domingo até quinta-feira, sendo medicado. E a infecção estava bem grande, tomei bastante antibiótico. E nesse momento, essa música foi muito especial. A gente muitas vezes acha que as coisas dependem da gente. A gente acha que só vai funcionar se a gente estiver lá. Só vai dar certo se a gente estiver perto. E aí a gente esquece que quem é dono de tudo é o Senhor. Tudo é dele, ele tem o controle de tudo. E aí ele faz a gente parar, para lembrar de quem é dono de tudo. E é bom a gente parar para lembrar de quem é dono de tudo antes que essas coisas aconteçam com a gente. Porque na dor é difícil, a gente sofre fisicamente, no caso, estava sofrendo fisicamente. E estava sofrendo de tristeza também, porque não podia estar no acampamento que a gente tinha planejado estar. E aí você vê as fotos, vê as pessoas mandando informações, e você não pode estar lá. Você quer estar, mas você não pode. E aí essa canção veio nesse momento de tristeza para mim. É uma canção muito bonita que fala da verdade que é a alegria do Senhor. Que não é um estado de emoção louco que você está sorrindo, mas é saber de que Ele está no controle de todas as coisas. E por isso a gente pode ter alegria, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, que o nosso coração aprenda a se alegrar. Não ver a circunstância, porque a circunstância pode ser negativa, mas a gente não pode esquecer de quem tem o controle de todas as coisas. É o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de Te louvar, adorar o Teu nome. Esse é o nosso prazer, o nosso privilégio. A gente está aqui essa noite porque o Senhor nos deu essa oportunidade. A oportunidade de dizer ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos fiéis, queremos ser fiéis a cada dia mais. Nos ajuda nessa missão, Deus. Nos livra do mal, nos livra do pecado e nos conduz a cada dia para perto de Ti. Em nome do Teu Filho oramos. Amém. Queria chamar aqui na frente o missionário Hudson. O missionário Hudson já é de casa, né? O missionário Hudson já é de casa. Já é terceira EBF, Hudson. Ou quarta, por aí. Terceira ou quarta EBF que o Hudson vem participar com a gente e trazer a história para as crianças, né? Que já dormiram, os meus dormiram aí. Muita intensidade das brincadeiras.
Mas qual foi a história de hoje, Miguel? Você que é criança. Esqueceu, né? Tinha fogo. Você lembra do fogo, né? O fogo que desceu do céu, né? História de Elias hoje. Exatamente. Esqueci o nome, mas ele sabia a história. Então, o missionário Hudson vai passar para nós aí as andanças dele, que são muitas, né? Infelizmente, não pôde ver com a família toda. Dessa vez ele viria, né, com todos, mas não deu certo. E a gente tem aqui essas duas maravilhas, coisa linda de Deus, que está ajudando a gente na IBF, trabalhando. Mulher, filha de missionário é uma bênção, né? Se não trabalha, não tem jeito. Mas vamos orar pela vida dele. Senhor Deus, obrigado pela vida do teu servo, que tem andado por esse Brasil, pelo mundo afora, levando o teu evangelho. Nós somos gratos porque podemos fazer parte da história dele. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção agora na ministração da palavra, da história que ele vai trazer para nós, dessas viagens que ele tem feito, de como o Senhor tem sido bom para ele. Deus, conduza ele, a família, cada dia diante do Senhor. Assim oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vem cá para vocês falarem os nomes primeiro, espera. Boa noite a todos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito. Como o pastor falou, hoje eu trouxe parte da família. Veio metade ficou em casa. Nossa família é grande. Então eu trouxe a Lili. Fala o seu nome, pessoal. Lili. Essa aqui é a Lili e essa daqui é a Melina. A Melina. Vocês já conhecem a Mel e a Lili, mas elas queriam muito vir para cá e, como o pastor falou, a gente quase veio com toda a família. Minha esposa teve que fazer um procedimento agora, semana marcado meio às pressas, tudo bem, mas é uma consulta que ela teve que adiantar e aí por isso a gente teve que remarcar, ela não pôde vir. Então eu vim com as meninas e os meninos ficaram com a minha esposa lá. Eu trouxe dessa vez, inclusive, um novo cartão postal. Vocês já receberam um em outras vezes. Leva mais um, coloca na sua Bíblia, na sua geladeira, para vocês sempre orarem por nós. Pode sentar lá. Fico muito feliz, queridos, de voltar a essa casa, voltar a essa igreja, a um povo tão amado. Agradeço mais uma vez o pastor Jonatas. Obrigado, Dani, por me receber tão bem, as crianças. Obrigado, pastor Mauro, a Mari, por sempre nos receber também em casa, né? Sempre tem uma mesa farta para os missionários. Muito obrigado. Me sinto muito amado aqui, já tenho bons amigos nessa cidade. E estamos aqui com as crianças da IBF, tem sido tardes especiais, as crianças estão se cansando, né? Correndo um monte e aprendendo a palavra de Deus. Agradeço mais uma vez a igreja. Para aqueles que não sabem, que às vezes você está aqui, não sabia disso, que das outras vezes eu não estava quando o missionário veio, mas essa é uma igreja parceira financeiramente no nosso ministério. Então eu tenho muito a agradecer a essa igreja. Mensalmente eu recebo uma oferta e essa oferta ajuda muito a nossa casa e as nossas viagens também. Essa também é uma igreja parceira em intercessões. É comum durante o ano eu receber mensagem de alguns amigos pedindo, olha, quais são os pedidos de oração? E a gente encaminha e estou muito feliz, tá, por sempre estarem orando por nós. O ano passado eu estive em vários lugares no Brasil, em várias igrejas, em conferências missionárias, acampamentos, EBFs, mas também estive em outros países. O ano passado, Deus nos deu uma oportunidade de voltar para a Ásia. Nós voltamos para fazer um trabalho na Tailândia, no Camboja, no Vietnã, trabalhando com crianças que são vítimas do tráfico humano. É um trabalho que a gente já tem feito desde 2015, dando suporte a agências missionárias que trabalham resgatando crianças do tráfico humano. É uma realidade muito triste. Crianças muito novas que são vendidas para prostituição. Infelizmente, essa é uma realidade
que acontece nesses países por causa da religião deles. No hinduísmo, a mulher não tem muito valor. Ela não tem valor algum praticamente. Ela só serve para procriar dentro dessa religião chamada hinduísmo. Então, quando um casal eles têm, por exemplo, uma filha, eles se sentem amaldiçoados, porque os deuses não presentearam com um homem que poderia continuar trabalhando e assim por diante. Aí depois eles tentam novamente um outro filho e, por exemplo, vem outra filha e outra filha e outra filha, e eles acreditam numa mentira, que nós sabemos que isso é uma mentira, que eles foram amaldiçoados pelos deuses deles, e por causa disso, nessa vida, eles deveriam pagar tendo apenas mulheres e não nenhum homem. Então essas meninas, elas são alvo, elas são vítimas do tráfico humano. Pessoas aparecem e querem levar essas meninas. A desculpa que eles dão geralmente é que vão trabalhar numa casa de outra pessoa, em outro país. E os pais, como não têm apego nenhum com essas meninas, eles entregam elas. Nem vendem elas, muitas vezes entregam elas. E aí, infelizmente, essas meninas caem na malha do tráfico humano. Então elas são prostituídas na Índia, em outros países como Bangladesh, onde a gente já esteve outras vezes também. Então sempre orem, gente, pelas meninas dessa região da Ásia. Existem agências missionárias muito sérias que conseguem resgatar essas meninas e cuidam delas até que elas cresçam, recebam um trabalho e assim por diante. Então, ano passado nós tivemos essa região da Ásia e há pouco tempo, há um mês mais ou menos atrás, eu estive novamente ao Haiti. O Haiti, eu já estive lá 6 vezes. E eu queria compartilhar com a igreja brevemente um pedido de oração. Eu já estive 6 vezes nessa nação, já levei minha família, as crianças já foram para lá, 3 vezes eles já foram para lá. E de todas as vezes que eu fui logo após o terremoto e voltei agora. De todas as vezes que eu fui, essa é a pior vez que eu encontro o Haiti. Porque pós-pandemia eles não conseguiram movimentar o país financeiramente. Então entrou uma onda agora de sequestros. Todas as pessoas que são brancas, eles estão sendo sequestrados. Então o país está um caos, sem policiamento, os carros abandonados, faltando combustível, uma fome imensa num país que está aqui nas Américas, é a América Central. Então está mais perto do que a África, está mais perto do que esses países da Ásia, está tão pertinho da gente e passam por uma crise. Então orem pelos nossos irmãos haitianos. Às vezes a gente acaba encontrando um haitiano aqui na nossa igreja, ou às vezes na nossa cidade, a gente encontra às vezes no mercado, trabalhando em alguma empresa, às vezes a gente não entende o contexto deles, mas esses haitianos que vieram para outros países, eles são uma minoria dos que conseguiram sair procurando uma vida melhor. Então orem pelo Haiti. A gente tem trabalhado lá em orfanatos, crianças que são vítimas também, né? Os pais morreram no terremoto de 2010, e aí esses orfanatos abrigam essas crianças. Além disso, nós tivemos pelo Brasil, em outros lugares, e eu só queria mostrar a vocês um vídeo. Eu trouxe um vídeo para vocês hoje dessa última viagem nossa para a Ásia, visitando países como Tailândia, Camboja e Vietnã. Então acompanhe um pouquinho, porque vocês fazem parte disso, gente. A sua oferta chegou lá na Ásia, lá num país pequenininho chamado Camboja, lá no Vietnã. Se você puder acompanhar aqui, eu agradeço.
Pode acender a luz. E em uma dessas vilas que você viu ali no comecinho, é uma realidade tão diferente da nossa, né? Embora vocês vivam aqui numa cidade que tem uma fronteira com o rio, né? Que depende do rio aqui passando, mas uma dessas vilas é uma vila flutuante, as pessoas moram no rio. Então, como elas não podem viver na terra, não podem, elas estão cruzando, às vezes, de outro país, elas podem ficar no rio. Então, são barcos grandes e elas moram no rio. Tem escola no rio, nesses barcos, tem um posto de gasolina ali dentro do rio. Tudo acontece dentro do rio ali. E um desses trabalhos, foi logo no primeiro trabalho que a gente fez ali mesmo, o missionário falou para a gente assim, eu estou indo numa região onde nós nunca fomos. E aí nós fomos nesse lugar fazer o trabalho pela primeira vez, junto com o missionário local. E uma senhora olhou para mim e ela falou bem assim, por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? E aquilo ali me tocou tanto o coração, porque a palavra de Deus não tinha chegado até lá ainda. Pelo menos não daquela maneira, com louvor, com o teatro, sabe, com um trabalho evangelístico. Uma senhora que cuidava daquela comunidade, ela olhou para a gente dando uma bronca. Por que vocês demoraram tanto? E eu fiquei pensando quantos povos, né, estão aguardando a presença da palavra de Deus e de missionários. Então, às vezes você não consegue chegar tão distante, mas a tua oração e as suas ofertas chegam lá. Amém? Eu queria compartilhar um texto com vocês. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos comigo? Você vai usar bastante a Bíblia hoje. Nós vamos ler o livro de Atos, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. Um trecho do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 10 de Atos. Muito bem, eu queria que você acompanhasse comigo Atos 8, versículo 26. Eu estou lendo na Bíblia NVI. É uma versão que eu trabalho muito com jovens, então por isso escolhi ela para ler com vocês, tá bom? Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu, eu gosto desse verbo, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Por a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começando com aquela passagem da Escritura, anunciando-lhe as boas novas de Jesus. Só o versículo 38 diz assim, assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Até aqui eu quero que você lembre do capítulo 8. Agora nós vamos para o capítulo 9, o versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita,
e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E agora eu gostaria que você lesse comigo o versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. E agora nós vamos para o capítulo 10, o versículo 1. Diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3h da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas sumiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, ele se foi, e Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os para Jope. Vamos orar? Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite tão especial. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que estamos aqui em família, corpo de Cristo, aqui reunidos para glorificar o Teu nome e para aprender um pouco mais a Tua palavra. Usa-me, ó Pai, nessa noite, como instrumento nas Suas mãos. E nós pedimos agora que o Senhor nos dê um coração acessível, um coração de carne. Toda a preocupação, ansiedade nossa, entregamos na Sua mão e possamos sair daqui transbordando, edificados com a Tua palavra. Por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, se você trouxe um papel, uma caneta e gosta de anotar, quem sabe você tem essa prática, eu queria que você brincasse comigo igual o stop. Lembra quando a gente brincava daquela brincadeira stop? Que a gente fazia assim umas colunas. Você fazia uma coluna, depois fazia outra, e aí nós fazíamos ali algumas colunas. Então, se você quiser fazer 3 colunas, você vai fazer traços assim, ó, e vai fazer 3 colunas. Porque em cima da primeira coluna você vai lembrar de um texto, que é o Atos capítulo 8. Na segunda coluna você vai colocar Atos capítulo 9. E na terceira coluna Atos capítulo 10. Caso você não trouxe nada para anotar, só preste atenção aqui comigo que você vai entender. Nesses 3 capítulos nós temos aqui algumas coisas interessantes. A gente começa a ver pessoas que precisavam ser alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Em Atos capítulo 8 a gente vê um homem. Tem alguns detalhes sobre esse homem. Ele é um eunuco, ele é um etíope. E esse homem, ele é um alto cargo, ele é um tesoureiro de uma rainha chamada Candace, que vive num país chamado Etiópia, que fica num continente chamado África. Você consegue visualizar tudo isso? Então, no capítulo 8, a gente tem um homem que precisa ser alcançado. É o eunuco etíope. No capítulo 9, nós temos um homem que precisa ser alcançado. Ele era um fariseu. E o nome dele é Saulo. Você conhece muito bem, sabe que Saulo estava a caminho de Damasco, e no caminho de Damasco ele se encontra com Jesus, uma forte luz, ele cai ao chão, Jesus fala para ele, fala Saulo, ele fala: quem és tu? Ele fala: sou Jesus, aquele que você persegue. Então você sabe que ali nós temos um homem que precisa ser alcançado, o nome dele é Saulo, e nós conhecemos esse grande homem de Deus, que depois vai ser um grande evangelista, chamado Paulo. No capítulo 10, nós temos um outro homem que precisa ser alcançado. Ele é um centurião, o nome dele é Cornélio. Um centurião era um homem que cuidava de uma centúria,
Ou seja, dentro do regimento militar, ele tinha 100 homens que ele lidava. Ele era chefe de 100 homens. Por isso ele era um centurião. E o nome dele é Cornélio. E a gente tem muitos detalhes. Esse homem veio da Itália. É outro país, é outro continente. E Deus precisa alcançar esse homem chamado Cornélio. Então nós temos 3 homens. No capítulo 8, um homem chamado, é um eunuco etíope, a gente não sabe nem o nome dele. No capítulo 9, a gente tem Saulo, e no capítulo 10, nós temos Cornélio. Mas no capítulo 9, a gente tem um continente. Nós temos um lugar onde Deus vai alcançar, e se chama África. É um país chamado Etiópia, porque esse homem, ele saiu de Jerusalém, ele está voltando para a casa dele, então ali vai ser alcançado um país chamado Etiópia. E aí nós temos também outra região no capítulo 9. A gente sabe que Saulo veio da onde? Saulo de Tarso. Onde fica Tarso? Tarso era uma cidade que fica na atual Turquia. Então a gente sabe que a Turquia, principalmente a parte sul da Turquia, ela faz parte de um outro continente, chamado Ásia. Então aqui no capítulo 9 nós temos um continente chamado Ásia, onde o Senhor vai alcançar através da vida de Saulo. E aí nós temos um outro continente no capítulo 10, que é a Itália, que é o país Itália do continente europeu. Então nós temos 3 regiões, onde pessoas vão ser alcançadas e vão levar a palavra de Deus para esses lugares. Agora olha só que interessante. No capítulo 8, nós temos um homem que ele trabalha dentro de um regimento, dentro de uma sociedade. Ele cuida de finanças. Deus vai usar um homem para trabalhar depois no campo financeiro. Ele é tesoureiro. Ele sabe trabalhar com o dinheiro. Se fosse no dia de hoje um bancário, trabalha aí com as bolsas de valores, sabe trabalhar nesse lugar que são poucos que conseguem. Então a palavra de Deus vai entrar no regimento dentro das finanças, no capítulo 8. No capítulo 9, a gente sabe que Saulo, ele foi treinado por Gamaliel. Ele era um fariseu. Ele estudava, ele era um doutor da lei, treinado por grande rabino Gamaliel. Então a gente sabe que Saulo era um homem que ele tinha facilidade com as línguas. Ele conversava, ele tinha muito conhecimento. A palavra de Deus vai entrar nesse lugar chamado conhecimento. E ele vai para a Grécia, ele vai para tantos lugares e vai falar sobre conhecimento. E no capítulo 10 a gente tem algo ali, outro regime, que é o regime militar. Nós temos um homem que trabalha no exército. E ele tem 100 pessoas que trabalham para ele. E ele vai trabalhar dentro do regime militar. Você está entendendo comigo, gente, o que está acontecendo? São 3 pessoas indo para 3 lugares diferentes. A palavra de Deus chegando em três continentes diferentes, em 3 lugares diferentes. E agora olha que interessante. Nós vimos no capítulo 8, começa dizendo que um anjo apareceu para Filipe. Então nós temos 3 figuras divinas também. No capítulo 8 a gente tem um anjo que aparece para Filipe. No capítulo 9 nós temos o próprio Jesus, é o Filho de Deus, que aparece para Saulo. E no capítulo 10 nós temos um anjo também, que aparece para Cornélio. Ele fica assustado, lembra que a gente leu? Ele fala a Cornélio: quem és tu, Senhor? Então nós temos 3 figuras divinas, um anjo no capítulo 8, o próprio Jesus no capítulo 9 e um anjo no capítulo 10. Mas o mais belo disso tudo é que Deus não usa o anjo. Ele poderia usar o anjo para converter o eunuco. O próprio Jesus poderia ter pego Saulo ali e falar assim: agora vamos sentar que você vai se converter. Eu mesmo vou pregar para você. E no capítulo 10, um anjo poderia ter convertido Cornélio. Mas Deus não usa o anjo em nenhum desses capítulos. Não usa nem Jesus para que fosse o caminho de conversão de Saulo. Deus vai usar uma pessoa. No capítulo 8, ele usa um homem chamado Filipe. No capítulo 9, ele usa um homem chamado Ananias. E no capítulo 10, ele vai usar Pedro. Agora, gente, o mais
belo disso tudo aqui, eu finalizo dessa maneira para que você entenda, de tantas colunas, é que quando Deus chama uma pessoa para que ele alcance outro, ele não deixa dúvidas. Eu falo aqui com pessoas jovens, são jovens que estão indo para o seminário, são jovens que pensam um dia viajar. Eu falo com pessoas maduras que estão envolvidas às vezes com negócios, com novos projetos de investimento, eu não sei. Deus, quando Ele te dá uma ordem, Ele te chama, Ele não deixa dúvidas. No capítulo 8, ele fala assim para Filipe: você vai agora no caminho sul, que sai de Jerusalém, e ele vai para Gaza. E ali você vai encontrar um homem. E ali você vai saber o que fazer. Tem dúvida, gente? Mas, Senhor, eu vou para onde? Para norte, para o leste, para o sul? Mas que caminho? O de Jerusalém para Gaza. Tá, mas para onde que eu vou? Você vai encontrar um homem, um eunuco etíope. Não tem dúvida. Não tem desencontro. Entende? No capítulo 9, olha o que ele fala para Ananias. Você vai na casa de Judas, que fica na rua direita. Ele dá até o endereço. Mas para onde, Senhor? E se tiver muito Judas? Você vai na rua que se chama direita. Não era a rua que fica do lado direito. O nome da rua se chama direita. Não tem erro. Mas, Senhor, e se eu chegar na rua direita e tiver 2 Judas morando, qual casa que eu entro? Você vai procurar por um homem chamado Saulo, que veio de Tarso. Não há dúvida. Não há dúvida. No capítulo 10, você vai ver também. Você vai falar assim, olha, Cornélio, você vai procurar um homem. É ele que vai falar para você do amor de Deus. Então, olha só, esse homem, ele está lá em Jope. É uma região portuária. E lá você vai na casa de Simão. Esse Simão, ele é um curtidor de couro. E a casa dele fica na beira do mar. E quando você chegar nessa casa, você vai procurar por outro Simão. Só que é o Simão Pedro. Os dois são o Simão. Ixi, agora você me confunde. Não tem confusão não. A casa é do Simão, que fica na beira do mar, e fica lá em Jope. E você vai procurar por um homem que está dentro da casa do Simão, que chama Simão, mas é Simão Pedro. Não tem dúvida. Você entende o que eu quero dizer, querido? Às vezes a gente vai tomar algumas decisões em 2023. Às vezes é decisões profissionais. Jesus, eu não posso errar nessa decisão, eu não tenho mais idade para errar. Não tenho mais. E o que eu faço? Eu invisto tudo aqui, ou eu fecho tudo e invisto em imóveis? Ou quem sabe eu fecho daqui e vou investir numa outra. Eu não tenho. Meus pais, eles estão nessa fase. Meus pais. Eles falaram, eu não tenho idade, Hudson, para errar de novo. Preciso saber o que eu faço com as minhas finanças. Será que vale a pena viver de investimento? Será que nesse momento vale a pena eu investir num novo negócio que eu sei fazer? Então assim, ore, querido. Ore. Coloque na mão do Senhor e saiba que a paz de Deus, Ele é o nosso juiz. A paz de Deus. Ai, não estou sentindo paz, então não faz. Ai, eu estava todo alegre, conversei com a minha esposa, e aí nós brigamos, inclusive, porque ela não concorda, isso não é paz. Então Deus tem que falar no coração dela também. Às vezes, mais uma vez, você jovem, esse é um ano que eu tenho que escolher que faculdade eu vou fazer, para onde eu vou, se eu saio da minha cidade ou se eu fico aqui. Ore ao Senhor, ore. Não seja tomado pelas suas emoções, jovem. Porque o nosso coração, nessa fase de adolescência e juventude, a gente quer o mundo. E às vezes a gente acaba se atropelando. E às vezes não ouve a voz que vem de Deus e que pode ser usado através de um pastor, do seu pai, da sua mãe, de um líder espiritual, da palavra de Deus. Então não tenha dúvidas na hora de tomar uma decisão. Se está em dúvida, ore mais. Ah, mas eu já orei uma semana. Ora mais um pouquinho. Ora mais um pouco. Ora mais um pouco. Esse ano eu falei para Deus, é o meu desejo, Senhor, eu quero tomar decisões assertivas, que não venham do meu coração, mas que o Senhor me oriente para onde eu vou. Eu recebi um monte de convite para esse ano.
A pandemia agora, né, deu aquela diminuída e tudo mais, e aí os convites voltaram com tudo. Me chamaram para ir para a Ucrânia, agora. Me chamaram para voltar para o Paquistão. Ano passado eu falei do Paquistão aqui na igreja. Me chamaram para voltar para o Paquistão. Eu tenho que voltar para essa região de novo. Para o Nepal, para a Tailândia, para o Camboja. Me chamaram para voltar do Haiti. Eu acabei de sair do Haiti já com convite para voltar de novo. Então eu falei para Deus, Deus, eu não quero, ser um ativista. Porque a gente acaba se tornando um ativista. É atividade, porque eu gosto de adrenalina, e eu vivo assim, e eu vivo assim. Deus não me chamou para isso. Eu quero que o Senhor me oriente, que todas as minhas forças sejam para onde o Senhor quer me levar. Então, querido, que esse ano seja um ano assertivo na sua vida, com decisões tomadas certas, não pelo seu orgulho, pela sua decisão, eu sei o que fazer, mas pelo aquilo que o Senhor vai te orientar. Amém? E agora, querido, desses 3 textos, eu vejo que Deus poderia ter chamado um anjo, ter usado Jesus, mas Ele vai usar um homem medroso como Ananias. Ananias, ele está com medo. Se você ler ali o texto, ele fala assim, Senhor, eu não, porque eu bem conheço a fama desse Saulo. Ele acabou de vir, ele está respirando ameaças de morte contra os cristãos. Ele veio cheio de cartas, pegou com o sumo sacerdote, ele pode prender, pode matar, a fama dele é terrível. Eu não, Senhor, eu vou chegar lá, vou me apresentar, ele vai me matar. Mas Deus vai usar esse homem medroso. Ele fala assim, pode ir lá, que eu já toquei no coração dele, está te esperando. Certeza, Senhor, certeza, pode ir. Deus vai usar um Pedro, que não queria ir para lá. Se você ler no capítulo 10, Pedro não quer ir. Deus tem que aparecer para ele numa visão. É só olhar no capítulo 10. Você vai ver que Pedro está lá e Deus aparece numa visão para dizer para ele que a palavra também não era só para os judeus. Então Pedro não queria ir. Pedro teimoso. E Deus vai usar um homem teimoso. Um homem que não queria ir. E depois também você vê que Filipe, ele fala assim, mas Senhor, e Deus fala, corre atrás da carruagem, porque tem alguém que precisa ouvir a palavra. Queridos, são pessoas como essa senhora lá do Camboja falou para mim, por que vocês demoraram tanto? É o que esse homem, o eunuco, fala no capítulo 8, ele está lendo a Bíblia que ele comprou, ele foi para Jerusalém. Esse homem não é cristão. Ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. Ele tinha uma sede no coração dele. E ele foi para Jerusalém, ele compra um livro, que é o livro de Isaías. E ele volta lendo, todo confuso. E ele está aqui assim, sentado na carruagem lendo. E aí sai Felipe correndo atrás dele. Porque é isso que nós devemos fazer. Correndo atrás daqueles que estão perdidos. E ele corre até o eunuco, e ele fala assim, você está entendendo alguma coisa? O que ele fala? Como eu posso entender se ninguém me explica? O que para você é óbvio, é claro, porque nós nascemos num país que ele é cristão. Quem sabe você ainda nasceu dentro do protestantismo, dentro da igreja evangélica. Para você é tão fácil. Ele foi levado para o matadouro, e como ovelha, muda. Ele só se entregou. Está falando de Jesus. E aí aquele homem está dizendo, ele está falando dele mesmo, esse Isaías está falando dele mesmo ou do outro. E aí Felipe entende por que ele foi chamado ali. É sério que você não entendeu? Eu não entendi. Então vem cá, eu vou te ensinar. O profeta estava falando de um homem que viria e que já veio. Esse é Jesus Cristo. E ele começa a pregar o Evangelho. Então o que para você é simples, o outro não sabe. Não sabe. O Cornélio, o coração dele clamava por Deus. Ele dava esmola para os pobres. E a oferta dele, que é uma coisa que você precisa entender, viu, querido? Uma coisa que você precisa entender. O outro não é crente. Não é crente. Você sabe de um monte de coisa que faz errada. E eu fiquei na cidade, aquela pessoa faz um tanto de coisa errada. Ih, rapaz.
Mas às vezes ele tem um coração tão bom. E ele não é crente, hein, gente? Mas ele tem um coração bom. E o coração bom dele, ele faz tanta coisa boa. E você fala assim, Deus não aceita essas coisas. Deus aceita sim. Deus aceita. Era para a gente estar fazendo mais do que esses ímpios. E vou ser bem sincero com vocês, compartilhando uma coisa que me dói muito no coração. Muito no coração. Compartilho que nós somos amigos aqui. Eu nasci num lar evangélico. Eu cresci em igreja. Eu cresci em conferências missionárias. O meu chamado foi numa conferência missionária, era criança. Meu chamado começou a arder meu coração numa conferência missionária. A igreja investia muito mais em missões há muito tempo atrás. Não estou falando dessa. Estou falando da minha, que fica na cidade de Maringá. As pessoas investiam muito mais há muito tempo atrás. Hoje em dia, sabe o que aconteceu? A igreja parou um pouco de investir em missões. A igreja nacional, tá? Não é essa denominação. A igreja diminuiu o que investia há muito tempo atrás. E por isso a obra missionária parou? Não! Deus está levantando ímpios, você acredita? Já teve viagens que eu fiz, que eu mandei cartas para inúmeras igrejas. E eu recebi apenas assim, vamos orar por você, dessa vez não dá para ajudar não, nós estamos em reforma, estamos fazendo não sei o quê, compramos outro terreno, estamos lá, nós só vamos orar por você. E eu recebi só não. Eu falei, Deus, como é que eu vou? Preciso de dinheiro. E Deus me deu paz. E aí eu mandei uma carta para um banco. E eu falei assim, eu vou fazer uma viagem missionária. Ele falou assim, como é que é esse negócio de viagem missionária? Eu vou lá, vou levar esperança, nós vamos levar comida, vamos fazer apresentação, levar a palavra de Deus. Ah, é tipo humanitária? Porque nós vamos trabalhar com o ser humano, então é uma viagem humanitária. Rapaz, a gente tem uma verba para ajudar viagens humanitárias. O cara nem crente é. E pagaram a viagem para que a gente fosse. Eu fui para a Jordânia 2 vezes, sendo pessoas que nem era crente, que pagaram para que eu fosse falar do amor de Jesus. Aí falaram para a gente, depois você pode voltar, foi muito legal. Depois você pode voltar e eu vou reunir todos os funcionários do banco. E você dá um feedback daquilo que você viveu? Eu falei, claro. Preguei o evangelho na Jordânia, depois eu preguei o evangelho lá na minha cidade, dentro do banco, para os funcionários. Todo mundo orou, um monte de gente chorou. Só faltou fazer o apelo. Eu falei, não vou fazer, senão vai ficar muita igreja aqui. Mas depois eu falei, quem quiser, depois conversa comigo ali, eu vou estar lá no fundo, um monte de gente me procurou. Então, querido, entenda isso. Se a igreja, a instituição, deixar de ajudar, a obra não vai parar. Deus vai levantar outros, vai levantar o teimoso que não quer ir, e Deus vai usar o teimoso, vai levantar o medroso. Tinha o corajoso, mas o corajoso não quis ir, então vão levantar o medroso, que Deus vai usar o medroso também. A obra dele não para, porque ela não é sua, e nem minha, é de Deus. Então, queridos, hoje eu vim aqui para vocês para dizer que Deus pode usar um anjo. Deus pode usar o louvor, Deus pode usar a palavra dele, Deus pode falar em sonho, Deus pode tudo. Mas Ele quer usar você. Ele precisa de mim, então, ore bem para mim. Não, Deus não precisa de você. Porque senão a gente começa a se achar. Deus precisa de mim. Deixa o pessoal pedir várias vezes, aí eu vou ver. Deixa o pessoal ligar, tem que ligar mais vezes para mim. Deus não precisa de você, querido. Mas Ele conta com você. Você consegue entender? É diferente. Deus não precisa. Ele já usou até uma mula uma vez. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas Ele conta com você, igreja, para que seja um missionário aonde você estiver. Que seja um missionário na tua vizinhança, lá na escola, na faculdade. Que seja um missionário no seu trabalho, que você seja um agente que vai alcançar aquele que está perdido. E não pense assim, mas ninguém precisa sim, tá bom? Começa a se colocar à disposição de Deus. Dispõe-te. Esse texto ele começa dizendo assim, em outra versão diz no capítulo 8, dispõe-te, Felipe. Dispõe-te, coloque-se à disposição e eu vou te usar. Dispõe-te. Então esse é o meu desejo para você essa noite.
esteja à disposição de Deus e Ele vai te usar. Vai te usar. Não tenha confusão nas suas decisões esse ano. Se o Senhor te orientar, siga o caminho dele. Mas é totalmente diferente do que eu imaginei, do que o mercado está dizendo, do que a minha expectativa, daquilo que eu pensei. Se o Senhor te orientou por um caminho, vai que esse é o caminho dele. É ali que você vai encontrar a resposta. Se você está na dúvida na hora de tomar uma decisão, espera, querido, espera. Mas eu tenho que tomar agora, calma. O teu coração ansioso e precipitado pede para você tomar essa decisão. Mas calma, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Ele vai te direcionar. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Eu creio, viu, gente, que Deus vai nos usar no Brasil atual para que alcance várias áreas, que entre no regimento militar, que entre lá no conhecimento, na faculdade, nas escolas, que entre também nas finanças, que entre na política, na prefeitura da nossa cidade. O Senhor vai nos usar. E a palavra de Deus vai transformar. Porque se tem uma coisa que transforma, é o Evangelho. É a única maneira da gente pensar em transformação para a gente, para o nosso país, para a nossa família. Vamos orar? Eu queria que, antes de orar, você conversasse agora com Deus. Fique em silêncio onde você está, com os olhos fechados, e leve seus pensamentos agora ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor conhece os nossos pensamentos. A palavra nem saiu da nossa boca e Ele já sabe o que nós vamos dizer. E você sabe que esse é um lugar que o inimigo não conhece. O diabo não consegue entrar na sua cabeça, nos seus pensamentos. Então, nesse momento, é só você e Deus. Abra seu coração. Fala para Ele: Senhor, eu estou ansioso para esse ano. Não sei o que vai acontecer. Queria que o Senhor fosse mais claro. Eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás. Eu não sei se eu avanço ou é o momento de ficar. Fala para Deus: Deus, ajuda-me a sondar o meu coração, o que vem da minha vontade, o que é do Senhor. E se a minha vontade, ela vai coincidir com a sua. Diga para Deus: eu quero estar disposto esse ano. Usa a minha vida. Eu quero me envolver mais aqui na igreja. Quem sabe saber aonde estão precisando, qual o ministério que precisam. Eu não quero ser omisso. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas usa-me a mim. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra e pelo aquilo que foi ministrado. Nesses 3 capítulos de Atos, ó Pai, nós queremos ser como Filipe, como Ananias e como Pedro, que foram instrumentos do Senhor para alcançar, ó Pai, o eunuco, Saulo e o Cornélio. Sabemos, ó Pai, que o Teu Evangelho transforma. Por isso, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a levar, ó Pai, essa transformação para dentro do nosso trabalho, para as finanças, para a academia, Senhor, para os estudos, para o conhecimento. Senhor, tira toda dúvida do nosso coração. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos oriente através da Tua palavra, que o Senhor fale conosco através de um sonho,
Que o Senhor, ó Pai, use, ó Pai, a voz dos nossos líderes, ó Pai, para nos orientar. Mas que esse ano a gente tenha decisões assertivas. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem preparado para esse ano. Dá-nos, ó Pai, uma noite agradável, leva-nos para casa em segurança, e que essa palavra continue, ó Deus, crescendo, fomentando, ó Deus, em nosso coração. É por isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Queria chamar o pastor Mauro. O Hudson pode ficar aqui. Pode sentar. Hoje é nosso culto de oração e eu gostaria que a gente aproveitasse esse momento para encaminhar o Hudson. Está iniciando esse ano, né? Tantas coisas, tantas propostas, como ele mesmo disse, que o coração dele esteja sensível ao falar de Deus. E que a gente, como igreja, que tem a oportunidade de ser participante na vida dele, que a gente possa estar orando, encaminhando, pedindo ao Senhor sustento, cuidado na vida dele. Queria que você estendesse sua mão para cá, a gente vai estar orando pela vida dele, e você no teu coração faça a tua oração, pedindo ao Senhor o cuidado e a orientação no caminhar dele durante esse ano. Senhor, te damos graças, Pai, pela vida do Hudson e de toda a sua família, Senhor, que são um exemplo para nós de desapego e envolvimento missionário, servindo ao Senhor. Nós pedimos sobre ele a tua bênção, te agradecemos pelo teu cuidado com eles, em meio a todas essas viagens, lutas. Nós te damos graças por isso e pedimos que o Senhor esteja com ele, Pai, dando a tua direção nas tomadas de decisões, Senhor, como ele mesmo falou aqui hoje, que possa ser assertivo, possa depender do Senhor, que o Senhor esteja dando decisões claras para ele e, ó Deus, para toda a sua família, Pai. Põe sobre ele a tua mão, Senhor. Nós te agradecemos por podermos conhecê-lo e tê-lo no nosso meio e estarmos envolvidos no seu ministério também. Sabemos que tem sido bênção na vida da igreja. Te damos graças por isso, Pai. Sê com ele, dá graça, livra-o do mal e sustenta a sua vida, a sua família, repreende toda a atuação do inimigo contra a vida dele, Pai, e dos seus filhos, da sua esposa, que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, e livrando, e abençoando, e animando, e dando graça. Também a cada um de nós, Pai, que essa palavra seja para nós proveitosa, Senhor, que a gente dê ouvidos à tua voz, que a gente se disponha a te servir, que a gente ouça o Senhor falando conosco claramente e que o Senhor nos livre de toda covardia, de toda dureza de coração, mas que estejamos dispostos a colocar a nossa mão no arado e te servirmos sem olhar para trás, porque o que o Senhor tem para a nossa vida é muito mais proveitoso do que qualquer outra coisa que possamos ter. Pedimos a tua bênção, dependemos de ti, te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Hudson. E queria aproveitar também esse momento. A gente está tendo a IBF, né? E a gente teve hoje algo que foi novo para nós aqui na igreja, né? A gente já faz a IBF há muito tempo já, e hoje
teve 2 crianças que vieram de ouvir as músicas de ontem e passar na frente e ver a atividade na igreja. Então, 2 crianças vieram à igreja só por ouvir a atividade que a gente estava fazendo aqui fora. Por que não tinha antes? Porque era aqui atrás. E aí no salão não dá para ouvir o que está acontecendo. Agora a gente fez lá fora, no palco, a música vai toda para fora. Então, tem uma criança que é da mulher que abriu uma loja aqui na esquina. Ela veio com a criança, ficou aqui, a menina ficou no colo dela, ela ficou, a gente falou com ela, a menina ficou ali, depois voltava para a mãe, aí voltava, depois ficou, a mãe foi embora e ela ficou aí até às 6 horas. E a gente falou para eles virem, que vai ter atividade até na sexta-feira. E um outro menino que eu fiquei sabendo hoje, que é da casa aqui da frente, também, porque ouviu a música, viu que estava tendo alguma coisa de criança aqui, e veio, sem saber o que era, como é que era que estava funcionando, mas veio participar. E hoje, quando a gente estava fazendo atividade, passou mais pessoas na frente e ficavam olhando para dentro as brincadeiras e o que a gente estava fazendo aqui. Então, a gente tem muito a agradecer ao Senhor, né? Porque são pessoas novas que se achegaram, são crianças que vêm com as famílias, e é essa a nossa oração pela igreja. Nós temos orado para que Deus acrescente, e a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse orar agora pela IBF, né? A gente tem orado todos os dias com o pessoal que está trabalhando, pelas crianças. Esse é o nosso objetivo. Tudo gira em torno da palavra que é lançada no coração delas. As brincadeiras, as canções, tudo gira em torno de elas ouvirem ali 20 minutos, 15 minutos, a palavra de Deus que vai ser semeada no coração delas e que é poderosa para salvar a alma delas. E a gente acredita nisso. Então vamos orar? E assim a gente está despedido. Pode ficar em pé no seu lugar. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá uma oportunidade tão grande como essa, que é levar a sua palavra para as crianças. E a gente tem recebido as crianças aqui, somos gratos ao Senhor por isso. Agradecemos porque é uma oportunidade ímpar de poder impactar a vida de crianças que nunca ouviram da sua palavra, de que chegaram aqui sem saber muito bem, mas que estão levando a palavra do Senhor no coração delas, e que é poderosa para transformar a história delas. E nós pedimos já, por essas 2 crianças que vieram hoje, que a tua palavra esteja no coração delas, e que também possa incomodar a vida da família delas, que eles possam ser impactados e transformados pelo teu amor. Nós pedimos que as nossas orações que temos feito para que a gente possa crescer, que pessoas venham aqui para ouvir da tua palavra e serem transformadas pelo teu evangelho, possam chegar até ti e que seja uma realidade na nossa igreja. Que esse ano seja um ano de transformação, um ano de crescimento, de receber e acolher pessoas novas. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor haja no meio do teu povo, no meio das crianças, nos nossos corações também. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Deus te abençoe, boa semana, amado.